ainda precisa muito colocar o coração aonde Cristo não foi anunciado, aos perdidos. Um certo pastor até me questionou, para que ir tão longe, gastar tanto? E eu falei, pastor, não quero ofender, mas se fosse o senhor que tivesse perdido, o senhor ia gostar que chegasse um missionário lá? Ele falou, não, vamos mudar de assunto. Nós somos o privilegiado porque hoje vamos esclarecer, vamos ser esclarecidos de que como que eu faço para enviar um missionário para o campo, né? E realmente lá no transcultural, lá para o outro país, lá para outro lugar. Lá a Missão Kairos, ela trabalha com pessoas nos lugares onde tem menos de 5% de cristãos. Isso, pastor. A Missão Kairos é mais uma agência que Deus levantou no Brasil e hoje é uma das mais relevantes, usando o pastor Valdemar de Carvalho. Há 37 anos, ele depois de ter uma mensagem bíblica no navio Doulos, né, onde Deus colocou no coração dele o desejo de preparar o vocacionado candidato missionário para a linha de frente. Não pegar no laço e vai sem nenhum preparo. Então, o preparo transcultural é importantíssimo, porque há muitos missionários que voltam do campo prematuramente. Então, tem vários fatores, e um deles principais é a falta de preparo transcultural. Então, a Missão Kairos tem feito isso durante esses 37 anos. Todo ano, ininterrupto, tem tido treinamento lá em São Paulo, onde é a base da Missão Kairos. Nesses 37 anos já formou cerca de 1.000 missionários. E hoje nós temos cerca de 170 missionários em 23 países. Então, a Missão Kairos, Deus tem usado para dar um suporte à igreja. Não abrimos uma denominação a mais, não concorremos com as igrejas. Nós somos um braço da igreja e uma igreja que não tem condições e estrutura para manter um treinamento, porque depende de um local, depende de trazer professores do Brasil e outras partes do mundo também que vêm, então tem uma despesa. E a Missão Kairos vem oferecer isso para as igrejas e para muitos vocacionados. Aquele jovem, ou senhor, ou quem Deus chamar, recebe o chamado. O que eu faço? A minha igreja é pequena, não tem como eu ter um preparo transcultural. Então, a Kairos entra nisso aí para dar um norte, para preparar. Assim como temos outras agências missionárias, a Missão Kairos também é interdenominacional. Nós já trabalhamos, pastor Pedro, se eu tenho uma ideia, com mais de 38 denominações diferentes. Ou seja, estamos fazendo o que só vai acontecer lá no céu, juntar todo mundo, né? E depois, por causa de 1%, nós não jogamos 99% fora. Então, cada um mantém a sua doutrina, cada um mantém, e o que é em comum, que é Cristo, que é a salvação dos perdidos, nós estamos para fazer. Então, é baseado também no versículo de Paulo aos Romanos, no capítulo número 15, versículo 20, que o próprio Paulo falou: porque me preocupo em pregar o evangelho não aonde Cristo já foi anunciado, para não edificar em fundamentos alheios, mas além de vós. Então, o esforço do apóstolo Paulo era chegar aos confins da terra, era chegar aos gentios. Ele quebrou muitos protocolos e ele deu a sua vida, pagou um preço altíssimo, e realmente, para ir aonde Cristo não foi anunciado, tem que pagar um preço. Geralmente a passagem de avião é mais cara, geralmente temos que aprender outra língua, se adaptar a outra cultura totalmente diferente, partindo do princípio aqui da nação brasileira. Então, nós só vamos em regiões ou países implantar a igreja com menos de 5% de evangélico. Então, a gente
tirar um pouquinho de sal aqui do saleiro, chamado Brasil, com mais de 350 mil igrejas, e tirar a luz debaixo do caixote, né? Porque uma luz debaixo do caixote não ilumina muito. Então o Brasil é um país privilegiado, é talvez o segundo que mais envia missionário hoje no mundo, ou o terceiro. Então as portas estão abertas para a nação brasileira como para nenhum outro país. Nem os americanos hoje têm tantas portas abertas para a nação brasileira. Então é tempo de Deus para a nossa nação, mas precisa de missionário, precisa de obreiro, assim como Jesus falou: rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros, porque grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Agora, pastor Pedro, os ceifeiros estão aparecendo, agora temos que rogar ao Senhor da seara para que envie os ceifeiros. É outra parte. Eu tenho mais de 10 missionários com a mala pronta, precisando de sustento para ser enviado, e não tem igreja. E tem muitos que estão no campo, missionários, que ainda não está com sustento completo. Então, como fazer isso, né? Então, isso vai partir da igreja ter consciência desse ID, que foi o último mandamento de Jesus. Eu creio que quando chegarmos no céu, a primeira pergunta que ele vai fazer é: foste? Então é isso aí, e vamos estar aí com todos que estão nos ouvindo aí, né? Falando um pouquinho dessa missão Kairos e o que ela oferece para a igreja. E eu mesmo fiz o treinamento da Kairos e fiquei 20 anos na África. Porque né? não é simplesmente chegar lá à toa e começar Sim. a falar de Jesus, né? Não pode. Não pode. Inclusive, quem envia é a igreja. Nós não recebemos nenhum candidato que não esteja ligado a uma igreja. Precisamos da carta do pastor, autorizando, falando da idoneidade, do caráter, do compromisso com Deus. Ou seja, é alguém que já dá fruto aqui. Porque quem não dá fruto aqui não vai dar fruto lá. Quem não trabalha aqui não vai trabalhar lá. Então a gente faz essa seleção, e a Kairos, ela não envia, ela ajuda a igreja a enviar. Na verdade, 4 funções da Kairos. Ela recruta. Nós atendemos conferências missionárias, nós culto de missões, café com os pastores, nós fazemos a Camp Kids lá em São Paulo, a Camp Jovens, que depois eu posso falar. Estamos tentando fazer em vários estados, né? Já fizemos bastante em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Pará, aqui pertinho. Também semana que vem vai ser na Bahia. Para o ano que vem vamos estar no Espírito Santo. E querendo Deus, quem sabe, um dia aqui em Manaus, no Amazonas, né? Porque eu creio no avivamento que Deus pode fazer através aqui do norte do nosso país. E estamos vindo aqui também para aprender com as igrejas, aprender com os irmãos, e juntos podemos também, em oração, pedir a Deus uma estratégia para como mudar esse quadro, como despertar mais jovens, pastor, porque infelizmente as estatísticas deixam a gente um pouco triste e decepcionado, porque é um em cada 1.800 cristãos que fala: eis-me aqui, eu quero ser missionário. Então já pode ver aí, se você que tem chamadas, você falar: eis-me aqui, como foi o profeta Isaías que falou aí, como foi lido, e você já está na frente de muita gente. Aí claro que vai ter o processo, você tem que se especializar na teologia, porque vai precisar de teologia, e quem sabe fazer o treinamento da Missão Kairos ou qualquer outra agência. E depois nós vemos, pastor, a necessidade das igrejas se envolverem com a obra missionária, porque se for olhar a estatística de recursos que entra dentro da igreja, eu estou falando em geral, dos 100% dos recursos que entra, 95% é gasto com ela mesma. Ou seja, onde Cristo já foi anunciado, né? 4% é gasto com povos que já ouviram falar de Cristo. E aqueles que nunca ouviram falar de Cristo, que soma-se mais de 2,4 bilhões de pessoas,
nos países fechados, aonde não tem acesso, aonde não tem igreja. É lá que é o maior desafio. Só 1% do dinheiro que entra na igreja. Então, se depender dos missionários que estão dizendo eis-me aqui, e se depender desse 1% que entra nas igrejas, talvez vai demorar um pouquinho Cristo ser anunciado em todas as nações até vir o fim, como está lá em Mateus. Mas nós podemos mudar esse quadro. Mas infelizmente a Bíblia diz também, onde tiver o vosso tesouro, lá está o vosso coração. Então, ainda precisa muito colocar o coração aonde Cristo não foi anunciado, aos perdidos. Um certo pastor até me questionou, para que ir tão longe, gastar tanto? E eu falei, pastor, não quero ofender, mas se fosse o senhor que tivesse perdido, o senhor ia gostar que chegasse um missionário lá? Ele falou, não, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Então, é um desafio, pastor Pedro, muito grande, e que só através de uma intervenção divina e nós nos deixarmos a ser usados por Deus, você pode falar, mas o desafio é muito grande, mas cada um fazendo um pouquinho, vai sair leve e o nome de Deus vai ser anunciado nas nações aonde Cristo não foi anunciado, porque infelizmente só em meia hora morrem mais de 135 mil muçulmanos, né? Que ainda não deu tempo, muitos deles, de ouvir falar de Cristo. Então, é um desafio muito grande para a igreja brasileira, mas a igreja brasileira tem um potencial. Eu creio no avivamento, eu creio no poder de Deus, eu creio que nós não podemos subestimar Deus. Se Ele mandou, é porque é possível. Porque Deus não nos manda fazer nada que não seja possível. Se Ele falou, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho, Ele nos capacita, Ele nos dá poder, Ele levanta recurso, mas a gente que tem que aceitar. Como Isaías falou, eis-me aqui, envia-me a mim. E esse envia-me a mim é entregar tudo. Muita gente canta, eu tudo entregarei, mas depois fica medindo, se eu for para o campo transcultural, o que eu vou perder? Se fala que vai perder alguma coisa, é porque ainda não entregou. Porque quando a gente entrega, não é mais nosso. Então, está faltando uma entrega, não só de boca, mas de ações de muitos jovens e muitos pastores para se envolver com a obra missionária. Na verdade, eu sempre digo que o pastor não quer perder aquele elemento, aquele irmão que dá fruto, porque só aquele que realmente presta, né, para fazer isso. E aí o pastor disse, mas eu vou perder meu líder de louvor, mas eu vou perder a família que cuida das minhas crianças, eu vou perder essa situação. E como resolver isso? Pastor, a igreja é de Jesus, é do Espírito Santo que manda. E houve esse problema porque os maiores líderes da Antioquia era Paulo e Barnabé. E a Bíblia diz, tendo a igreja orado e jejuado, disse o Espírito Santo, apartai para mim Paulo e Barnabé, os melhores da igreja. Os melhores da igreja. Os melhores. Então o Espírito Santo, se a gente deixar ele agir, ele vai fazer melhor. E para missões tem que dar o melhor. Realmente, muitos pastores acham que a agência missionária vai na igreja pegar os melhores obreiros e pegar o dinheiro da igreja. Eles falam isso, e é verdade, porque é o Espírito Santo que faz isso, né? E quando se faz a obra missionária transcultural, eu estou puxando a sardinha transcultural porque tem missões urbanas, né? Missões locais, missões transculturais é quando você ultrapassa uma cultura, uma língua, né? E assim, dessa forma, Deus vai suprir ao pastor que tem visão de missão. Deus vai suprir financeiramente, Deus vai levantar mais líderes, Deus vai fazer, porque é da vontade dele, né?
que a igreja tenha visão missionária. Ele não quer que nenhum se perca. Agora, o problema é fazer missões, é investir para receber no céu. Só que ninguém quer receber no céu.